Olá, meus amigos, vamos ao estudo da lição número 1, a parte de quarta-feira, dia 29/9, falando sobre Deus, o resgate do seu povo e a aliança que ele fez com o seu povo no Sinai. Deus faz coisas impressionantes, obras miraculosas, e sempre quando faz é para ajudar o ser humano e para glorificar o seu nome. Por isso, o livramento do povo de Israel da nação egípcia foi assim algo impressionante para os sobreviventes, e até para Faraó, os seus soldados e as nações em redor. Deus retirou aquele povo de maneira impressionante. Inclusive Moisés disse para o povo que Deus existe, que possa tirar um povo do meio do outro povo com força sobrenatural, com poderosos milagres. Deus disse: eu te carreguei com asas de águia e te trouxe para um lugar de segurança. Moisés disse: olha, nenhum Deus consegue fazer o que o nosso Deus fez. Por isso o povo de Israel tinha motivos para se regozijar e para falar de Deus e de suas obras diante de outras nações. Deus sempre faz obras maravilhosas para nos ajudar a entender o seu amor por todos nós e para que glorifiquemos o seu nome. Houve uma senhora que estava com uma doença muito séria, um câncer, e ela tinha apenas 2 meses de vida. Mas ela estava muito assim paciente e esperando no Senhor. A igreja orava por ela. Eu me lembro que uma tarde a igreja orava por ela, fomos visitá-la, e ali ela estava numa paciência e numa resignação muito grande. Ela dizia: se Deus me permitir descansar, eu descansarei, mas se Deus quiser que eu sobreviva, eu vou dedicar minha vida e meus bens para glorificar o seu nome. Enquanto a igreja orava, enquanto os irmãos oravam na casa daquela mulher, repentinamente houve um milagre miraculoso, algo assim impressionante. A mulher de repente disse: meus irmãos, eu estou me sentindo bem. Ela apalpou o lugar onde havia o câncer e não havia mais nada. Começou a pular de alegria. Ela que estava debilitada, que não aguentava nem levantar uma colher, levantou-se de repente da cama, começou a saltar no meio da sala, numa alegria impressionante. Todos os irmãos começaram a chorar de alegria, porque foi um milagre muito poderoso. E ela cumpriu o que prometeu para Deus. Se tornou uma mulher próspera, trabalhando para Deus, pregando o evangelho, testemunhando e falando do poder divino para todas as pessoas. Olha, o que Deus fez daquela mulher foi algo impressionante. Eu me lembro que uma vez Marcos Camilo, nosso irmão na fé, que trabalha ministrando no seu ministério o Roupão da Fé, ele estava numa igreja e na hora ali que ele fez aquela apresentação infantil, ajudando as crianças a entender o amor de Deus, ele perguntou: alguma criança quer orar? E uma criança disse: eu quero orar. Era uma menininha. E ela começou a orar. E ela pediu pela mamãe dela, que estava também com câncer. E irmão Marcos conta que foi uma coisa impressionante. Quando terminou a oração, aquela mulher estava na congregação, na igreja, levantou a mão e disse: irmãos, eu tenho que testemunhar. A minha filha fez uma oração e Deus me curou. Eu estava com um câncer aqui em um dos seios. Não tenho mais nada, irmão. Eu quero até chamar algumas irmãs que possam ir comigo até o banheiro. Eu quero mostrar que não há mais nada. E foi um milagre grandioso que Deus fez e o seu nome foi glorificado. Com o povo de Israel não foi diferente. Deus fez uma obra miraculosa, tirando o povo do meio de uma nação poderosa, a nação mais poderosa do mundo. E Deus então mostrou àquelas pessoas como o seu poder é glorioso, porque Deus havia prometido a Abraão: Abraão, a tua descendência eu vou dar essa terra. Vai ficar escrava por um tempo numa nação estrangeira, mas eu vou tirá-los de lá. E Deus cumpriu a promessa feita a Abraão. E Deus então levou esse povo para o deserto do Sinai com mão forte, e ali Deus fez uma aliança com esse povo. E a pergunta que nós temos aqui, a número 5, é: por que Deus ele resgatou de forma impressionante o seu povo no Egito? Qual foi a finalidade? E o verso de Êxodo 19, de 4 a 8, diz o seguinte: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês me serão um reino de sacerdotes e um povo santo.
Deus tinha um propósito para o seu povo. Então, para a pergunta, por que Deus resgatou o seu povo de maneira miraculosa? A resposta é, Deus resgatou o seu povo do Egito para que seu povo se tornasse uma nação santa, um povo abençoado, um modelo para outras nações. Fez com eles uma aliança para abençoá-los e fazê-los prosperar de forma material e espiritual, de maneira que fosse um exemplo para todos em redor. Então Deus queria que essa nação abençoada se tornasse assim um expoente, porque lá na frente Jesus nasceria no meio dessa nação. E seria um testemunho miraculoso a presença do Messias no meio de um povo abençoado. Então era impossível as pessoas em redor não presenciarem toda essa prosperidade material e espiritual do povo do Senhor. Por isso que Deus utilizou mais uma vez algo especial que utiliza conosco. Deus diz assim, vocês serão para mim uma propriedade peculiar, uma nação, um reino de sacerdotes, uma nação santa. Esse povo não tinha mérito algum, um povo que estava envolvido com a idolatria dos egípcios. Agora Deus os resgatou e Deus então iria doutriná-los. Por isso que o livro de Deuteronômio é um livro abençoador das nossas vidas, porque mostra os fundamentos do amor de Deus pelo seu povo. Deus disse para o seu povo, eu vos tirei com mão poderosa. Eles não tinham nenhum mérito para se tornarem uma nação de sacerdotes, um reino de sacerdotes, uma nação santa. Mas pela graça divina, Deus tomou um povo praticamente incoerente e com idolatria. E Deus transformou esse povo num povo abençoado. Isto é o que faz a graça divina, é o que Deus faz conosco hoje. Nós não temos merecimento algum, mas Deus nos dá talentos, nos abençoa, nos torna pregadores, missionários, nos faz assim exercer ministérios na igreja para que o seu nome seja glorificado. Então, nenhuma pessoa pode se gloriar dizendo, eu sou bom, eu sou um bom pregador, eu sou um bom evangelista, eu tenho talentos, eu sou o melhor ancião da igreja. Não. Você não é nada sem Deus. Deus é o grande capacitador dos seus filhos. Então, glorificado e louvado seja o seu nome. Por isso que Ellen White, ela escreveu no livro Fundamentos da Educação Cristã, na página 507, o seguinte, Moisés tomou o livro do concerto e leu aos ouvidos do povo, e eles disseram, tudo que o Senhor falar, nós faremos e obedeceremos. Então, tomou Moisés o sangue do sacrifício que ele fez naquele momento e espargiu o sangue sobre o livro e sobre o povo. E disse, este é o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco, para que vocês saibam todas essas palavras. E assim, Deus selou uma aliança com o seu povo, deu-lhe os 10 mandamentos e pediu que eles cumprissem a parte que lhes correspondia, que era a parte de obediência. O sangue, ali no sacrifício que Moisés fez, representava o sangue de Cristo no Calvário, salvando os seres humanos, judeus e gentios. Por isso, Deus disse para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. É porque Jesus nasceria da descendência de Abraão, no povo escolhido, abençoado, a nação santa, o reino de sacerdote, e então Jesus nasceria para abençoar todas as pessoas. Que sacrifício de amor Jesus fez. Por isso, existe a história de um homem chamado John Griffin. John Griffin, na década de 1929, ele tinha muitos sonhos, mas ele tinha até um dinheiro bom, mas veio a Grande Depressão, a Bolsa de Valores caiu a zero e todo mundo perdeu tudo que tinha. John Griffin, ele estava no estado do Mississippi, ele foi para o estado do Missouri. E ali, então, ele não tinha como ganhar dinheiro, até que ele conseguiu um emprego numa estrada de ferro para ser o encarregado da ponte que ficava no meio da cidade, e ele tinha um mecanismo que levantava a ponte para que os navios passassem. Essa ponte tinha uma estrada de ferro, ele abaixava ali uma alavanca, e então aquela ponte levadiça, ela se unia, e o trem passava ali com muitos quilômetros por hora, numa velocidade incrível, ia embora, desaparecia no horizonte. John Griffith trabalhou ali durante 8 anos. Quando seu filhinho estava com 8 anos, ele trouxe o filhinho para conhecer ali a ponte, a grande e gigantesca ponte, as engrenagens maravilhosas.
Ele mostrou tudo ao filho e o filho olhou para o pai como pensando, meu pai é um super-homem, ele consegue manipular essa grande ponte. E então o menino Greg, ele viu quando o pai levantava a ponte e os navios passavam. Depois o pai então verificava, não havia mais nenhum navio, ele abaixava a ponte porque tinha o horário certo do trem passar e a ponte então se unia e os trens passavam ali a toda velocidade. Pelo menos 2 vezes por dia, John Griffin levantava aquela ponte e depois unia os trilhos para que os trens pudessem passar. O filho ficou impressionado e então John Griffin disse para o filho, vamos subir lá no alto para que você possa ver a vista, ver a cidade por cima, porque lá em cima é o mirante. E então John Griffin e Greg subiram ali no mirante na hora do almoço. E quando John percebeu, já eram 13 horas e 7 minutos, ele olhou ao longe e o trem que ia para o estado do Missouri já vinha apontando no horizonte. John, então, não quis mostrar ao filho que ele estava impaciente para descer. Ele disse, filho, fica aqui que o papai vai lá embaixo, o papai precisa fazer, então, uma ponte. Fica olhando para a ponte. E então John desceu e então ele viu quando o trem já se mostrava ali entre as árvores a mais ou menos uns 3 quilômetros. E John então começou a levantar ali, ou seja, abaixar a ponte para que os trilhos se unissem. Na hora que ele olhou, ele visualmente olhou para o filho. Cadê o filho? Ele percebeu que o filho havia caído no meio das engrenagens. Quem sabe tentou descer para acompanhar o pai pela escada estreita e havia caído e ele já estava sangrando e John pensou 1000 maneiras de salvar o filho. Ele pensou em correr depressa e jogar uma corda, puxar o filho e correr de volta para, assim, o local de controle e ali então ele acionaria de novo a ponte para que ela se juntasse. Mas ele pensou nos 400 passageiros que estavam no trem. Eram 13 horas e 14 minutos. O trem passava pontualmente 13 horas e 15 minutos a 160 km por hora. Não daria tempo de John correr e salvar o filho. Se ele fizesse isso, o trem ia descarrilhar, cair dentro do rio Missouri e 400 vidas poderiam ser perdidas. E John, então, com uma dor extrema no coração, ele apertou o botão e as grandes engrenagens se abaixaram e esmagou seu filho Greg, a esperança da sua vida, o seu filho primeiro. Ele pensou na esposa, como ele contaria isso para a esposa, seu coração doeu muito. E John ficou olhando para o trem passar. E ele viu as pessoas assentadas, despreocupadas naqueles assentos. Ninguém sabia o que havia acontecido, mas John havia dado a vida do seu filho para salvar aqueles passageiros. O trem foi embora, desapareceu no horizonte. Mas essa história serve para ilustrar o quanto Deus sofreu quando o seu filho morreu na cruz, para que a graça divina nos alcançasse e que nós pudéssemos então ter o sentimento de amor por Deus, como o povo de Israel deveria ter também. A lição de Deuteronômio nos mostra o amor de Deus pelo seu povo. E nós temos que ter o sentimento de que Deus nos ama. Obrigado, Senhor, por esse amor que o Senhor demonstra para todos nós. Que Deus abençoe a todos no estudo da lição de hoje, da quarta-feira, porque Deus resgatou o seu povo, fez uma aliança e projetou a salvação para todos nós. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje, de quarta-feira, que nos mostra que o Senhor resgatou o seu povo com mão poderosa. O Senhor mostrou grande amor por ele e o Senhor fez uma aliança para que se tornasse uma nação santa, um exemplo para todos em redor. Nos torna, Senhor, exemplos do teu amor, que possamos testemunhar daquilo que o Senhor tem feito em nossa vida. Abençoe meus irmãos que estudam comigo, abençoe aqueles que estão adoentados, o meu irmão Jeová, que já começa, Senhor, a ter uma melhora sensível nos Estados Unidos, porque está com Covid, mas o Senhor está resgatando ele para a tua glória. Que teu nome seja glorificado por essa restauração. Eu peço pelos outros que também estão nessa situação. Em nome de Jesus, eu glorifico o teu nome. Amém. Que haja uma bênção para o teu coração. Que tenha uma quarta-feira feliz. Um beijo no seu coração. Fica com Deus. Amém.